Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. No versículo anterior, o escritor fala sobre o nosso corpo, que deve ser preservado da prática deliberada do pecado que gera a morte. Já neste versículo, Paulo trata dos membros do nosso corpo que devem ser preservados da iniquidade, porque todo pecado, seja ele grave ou de menor potencialidade, traz consigo determinadas consequências, sem negar que cada membro do nosso corpo deve ser usado para a glória do nome de Cristo e não para ser instrumento deliberado da iniquidade. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Podemos tomar como exemplo alguns dos membros do nosso corpo que devem ser usados para o bem e para o que for correto, e não para o que é errado. Nossas mãos devem ser utilizadas na prática de boas obras para o bem do nosso próximo. Não devemos usar nossos olhos para olhar para o que não se deve, nem os nossos ouvidos para ouvir coisas imorais que não edificam. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Esse é um dos melhores conselhos que Paulo estava passando para os seus leitores, no sentido de incentivar a Igreja de Cristo a viver com exclusividade em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Cristo abriu-nos o caminho do trono da graça, pelo qual temos acesso direto ao Deus de amor, bondade e misericórdia. Desta forma, podemos chegar como remidos de Cristo Jesus na presença do Deus verdadeiro, o Deus de santidade. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos, não porque tenhamos vida em nós mesmos, mas porque Cristo ressuscitou pelo poder de Deus de entre os mortos. E como estávamos representados na morte de Cristo, também ressuscitamos com Ele e estamos vivos diante de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus
por tê-lo aceito como Senhor e Salvador, são seres vivificados com a viva esperança de que mesmo se morrermos fisicamente, mas viveremos sempre com Cristo e para Deus nas mansões celestiais. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Neste caso, o apóstolo dos gentios afirma em sua tese que os que estão alienados de Cristo por suas incredulidades, mesmo estando aparentemente vivos, mas estão mortos, porque estão separados da verdadeira vida, que é Deus e Cristo Jesus. Ele que é a ressurreição e a vida. Quem não aceita a Cristo como Senhor e Salvador é um defunto ambulante, porque a morte espiritual é a separação da vida de Deus e de Cristo. Portanto, vivemos com Cristo e para Cristo. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus. Paulo recomenda, neste mesmo versículo, que não devemos entregar os membros do nosso corpo para serem instrumentos do pecado ou da iniquidade, que é a mesma coisa. E agora, ele recomenda que os membros do nosso corpo devam ser utilizados como instrumentos de justiça. Isso significa dizer que devemos usar, por exemplo, a nossa boca para louvar a Deus e pregar a sua palavra, o poderoso evangelho do Senhor Jesus. Porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus, Ele que nos dá o seu Santo Espírito a fim de o glorificarmos sempre. Finalmente, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus Pai. Isso porque somos luz do mundo e sal da terra. O bom testemunho de um representante do reino de Deus neste mundo serve de guia para os homens naturais, a fim de que vejam as obras de Deus por meio de nossas vidas. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Viver uma vida reta diante da sociedade é um dever de todo aquele que dedica seu corpo e sua vida para o reino celestial do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nisto, Cristo é glorificado, porque somos seus representantes neste mundo, de forma que tanto
o nosso corpo, como os membros do nosso corpo devem ser instrumentos do Espírito Santo, a fim de fazermos a vontade do nosso Deus sempre, glorificando, honrando e enaltecendo o nome poderoso de Cristo Jesus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.